Mas, Teonis, por favor, a palavra é sua. Foi muito emocionante nos encontrarmos hoje aqui nesse momento e relembrar também que no dia 15 de abril nós fizemos o primeiro webinar, né? E depois vocês já deram os números aí de quantos houveram e quantos milhares de pessoas, centenas de milhares, uma coisa maravilhosa, e o CIE, diante dessa dificuldade, ele conseguiu cumprir o seu papel. Naquele dia 15 de abril, né, nós dissemos, eu comentei num certo momento, que o nosso grande risco local para administrar todos os parâmetros dessa pandemia que estava chegando é que a pandemia não virasse um pandemônio político. Infelizmente, foi mais isso do que pandemia, né? E nós perdemos muitos recursos, muitos momentos que a gente poderia ter diminuído o mal, não eliminado, mas poderia ter sido melhor. Não aconteceu, quem sabe disso fica também um aprendizado, né? Que quando nós pensamos em grandes momentos para o nosso país, nós temos que primeiro ser patriotas e depois políticos, né? Senão fica valendo um provérbio alemão que diz: nunca procure saber como se faz salsicha e política. Eu acho que nós estamos aprendendo isso nesse momento, neste ano tão difícil para o Brasil. Não houve nenhum armistício de guerra, que nós também comentamos naquele momento do webinar, né, que falar, poxa, vamos pelo menos brigar agora contra o vírus, contra o coronavírus, e depois a gente volta a brigar por política. Não houve, foi todo mundo no mesmo ringue, aquelas brigas de praça pública, onde todo mundo bate, apanha e ninguém sabe quem ganhou. Isso é lamentável para o nosso país. O segundo é que o Brasil, assim como um aluno quando vai fazer uma prova, ou um artista quando vai cantar, ou um esportista quando vai disputar uma Olimpíada, né? O Brasil mostrou, infelizmente, quem está falando isso é uma pessoa muito patriota, que ama o seu país, mostrou as suas mazelas, né? Os problemas sociais, né? A pobreza, a miséria, tudo isso apareceu nessa pandemia. A desorganização, a falta de comunicação, quer dizer, chegou um momento que devia dizer, gente, vamos sentar e vamos organizar isso, depois a gente continua de novo brigando. Mas não aconteceu. O Brasil mostrou nesse lado também um aspecto que contribuiu negativamente para os números que nós temos hoje de pandemia. Todavia, esses números, quando você também faz um cálculo por milhão, que curiosamente, no mundo inteiro, economista fala qual é a renda per capita, não é? Quantos acidentes por 100 mil pessoas, as seguradoras usam isso para fazer os seus prêmios de seguro. Aqui a gente fala de números absolutos, e número absoluto num país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, quando você faz essa conta, não em números absolutos, mas por uma média, né, de acordo com a população por milhão, como muitos países têm feito, nós ainda estamos com o olho roxo, mas não com os dois, né? Então, apesar de tudo, ainda acontece essa situação. Eu queria dizer para vocês também que no dia 15 de abril eu estava feliz falando, mas que no dia 21 de junho eu também fui premiado com o Covid, né? Eu tive o Covid, isso aconteceu no dia 21 de junho deste ano. Graças a Deus, eu fiz parte daqueles 90 e tantos % da população que sobrevivem, que saíram bem, e então eu posso comemorar, e ganhei de prêmio, de consolo, até prova em contrário pela medicina, uma certa imunidade, porque eu tenho anticorpos daquela situação que eu vivi, né? Falando um pouco de pós-Covid, nós também antecipamos naquele webinar, todos nós juntos lá conversando, né, que estava começando a ideia do home office. Veja que hoje o home office é uma realidade para muitas profissões e para muitas áreas das empresas, né? Então, isso vai gerar também, não só em legislação trabalhista, mas também em comportamento social, também em economia, mudanças que vieram para ficar, né? Eu tenho certeza, vocês conhecem aqui no estado de São Paulo, na capital, a Avenida Berrini, Luiz Carlos Berrini, lá tem um prédio, acho que tem 30 e poucos andares, 32, uma coisa assim, né, que tem uma grande empresa de telefonia do Brasil que está instalada lá, e hoje em dia eles já calculam que eles precisam de mais ou menos metade daqueles andares todos, né? Quer dizer, não é necessário, está sendo revisto todo esse sistema. Claro que isso poderá gerar também uma crise imobiliária comercial, mas, por outro lado, o boom imobiliário residencial foi impressionante durante a pandemia, como as pessoas resolveram reformar as suas casas, comprar novos imóveis, que valor que deu a palavra lar novamente
para as pessoas, né, durante esse período de pandemia. Foi dito hoje também por pessoas, pelos colegas, principalmente aqui do nosso time, que nós podemos esperar momentos difíceis para o futuro, economicamente falando. Eu acho que isso vai acontecer, mas é mais uma batalha que nós vamos ter que vencer e, quem sabe, com isso também aprender e ir para frente, porque o Brasil, se a gente pegar os últimos 50 anos, para pegar um período longo, né, ele sempre teve momentos de altos e baixos políticos, econômicos, sociais, mas ele sempre avançou, não na velocidade que nós gostaríamos, mas que poderá ter aprendido um pouco durante essa pandemia. Eu acho que nós não vamos ter um armistício de guerra na política, porque nós estamos num ano próximo de eleições, já no ano que vem, não é? Então, a guerra é mais política mesmo do que para o nosso país, em termos práticos, mas nós, cidadãos, né, nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes a gente desiste pensando que é uma pessoa só, mas quantos milhões de formigas não fazem um formigueiro e profundo, né? Então, nós temos que nos colocar fazendo a nossa parte, né? Vocês lembram daquela historinha da floresta pegando fogo e um beija-flor correndo e buscando água e jogando uma gotinha em cima da floresta, né? E quando alguém dizia, você é louco, beija-flor, você não está vendo o tamanho do fogo dessa floresta? Você não vai apagar com as suas gotinhas de água. E ele dizia, eu estou fazendo apenas a minha parte. Eu acho que cabe a nós esse momento de pensar assim, pensar como brasileiro, pensar com humanidade, respeitar as pessoas que trabalham para nós, fazer disso aqui realmente a grande nação, porque tudo está disponível. É só colocar na receita certa do bolo, né? E, por último, eu queria dizer que as fronteiras que historicamente existem no mundo, algumas já foram redemarcadas através de guerras, né? Mas essas fronteiras mostraram que, na prática, elas não existem. Elas são ficções, né, marcadas através da geografia, através de rios, através de mares, através de fronteiras, de montanhas, mas o coronavírus mostrou que podemos ter, sim, um mundo, né, total, completo, numa única bolha, com uma pandemia. E quem sabe, se Deus quiser, nunca vai acontecer, através de outras coisas violentas no mundo. Então, nós temos que pensar global. Temos que pensar não só como brasileiro, mas também o que nós vamos deixar aqui nesse planeta, que, até que a gente saiba, é o único que dá para se viver. Muito obrigado, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade do CIEB. Nós temos tido aquele primeiro no dia 15 de abril, o webinar, e hoje novamente está fazendo aqui esse fechamento já no mês do Natal. Obrigado, Teunis. Bom, eu queria encerrar esse nosso webinar, como sempre, muito produtivo, dizendo que o CIEE, que me dá a honra, né, de fazer parte, de estar tão próximo, né, ele é de uma importância para o nosso país, para o nosso Brasil. Né? Por quê? Porque ele mexe com jovens. Como dizia, né, Goethe, em 1780, é fácil conhecer o futuro de uma nação. Observe de como se cuidam das suas crianças, né, dos seus jovens. Então, o CIE cumpre esse papel. A necessidade, né, do CIE, se ele fosse 10 vezes maior do que é hoje, ainda seria pequeno. E, para isso, nós precisamos dessa conscientização política no Brasil. Só assim que nós vamos crescer. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação e desejar um Feliz Natal para todos vocês e, se Deus quiser, um 2021 melhor do que foi 2020. Teunis, muito obrigado.